Sejam bem-vindos à nossa última palestra do primeiro dia do Convida. Gente, como passa rápido, né? Hoje, nessa palestra, eu quero trazer para vocês a Renata Mendes. Gente, a Renata Mendes é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, particularmente, e eu fiz questão dela estar com a gente nessa palestra, por mais ocupada que ela seja. Ela está nesse momento fazendo um mestrado lá na Áustria, e ainda assim a gente deu um jeito de gravar essa palestra. Além dessa palestra, eu preciso dizer para vocês que a Renata vai começar a oferecer alguns cursos dentro do Vida Veda, de tanto que eu admiro o trabalho dela. Deixa eu ler a bio dela para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou querendo dizer. A Remendes é uma palestrante internacional, estudiosa e facilitadora de autoconhecimento. Ela atua profissionalmente há 18 anos com ferramentas de yoga, ayurveda e meditação no Brasil, na Índia, em diversos países da África e Estados Unidos. Ela é bacharel em administração de empresas pela PUC São Paulo, pós-graduada em yoga pela FMU e em gerenciamento de inovação social pelo Amani Institute e UPeace, e certificada pelo Nonviolence Communication Community, e faz mestrado em Innsbruck. Ela é fundadora do Activeda, um negócio com impacto social que deixa autoconhecimento acessível a todos para a construção da paz. Desenvolve palestras, cursos, programas relacionados ao tema de cultura da paz, mediação de conflitos, liderança e autoconhecimento. Ela ganhou o prêmio Mulher da Década em Liderança Comunitária e Mudança Social no Women Economic Forum em Delhi, aqui na Índia, em 2017. Desde 2003, ela é coordenadora no projeto Aparigraha, que oferece yoga como ferramenta de transformação para meninas em privação de liberdade na Fundação Casa, assim como técnicas de autogerenciamento das emoções e valores. Em 2016, ela fundou o Instituto Mundo Aflora, uma organização social geradora de oportunidades para a reintegração de meninas em conflito com a lei. A gente tem um grande prazer de estar apoiando projetos da Mundo Aflora junto com o Convida. Então, para cada palestrante do Convida, o Vida Veda se comprometeu a doar R$ 500 para 2 projetos específicos. E um deles é esse projeto dentro da Fundação Casa, para que 80 meninas tenham aulas semanais de yoga ao longo de 2020, graças ao nosso apoio do Vida Veda e a sua colaboração. Eu espero que vocês aproveitem bastante a última palestra do dia. Aproveitem bastante a Remendes e amanhã a gente se vê. Oi, eu me chamo Renata e eu vou dividir um pouco com você 3 pilares para uma vida plena. Então, para isso, eu vou dividir um pouco da minha história e como foi construído todo esse processo desses 3 pilares, no qual eu trabalho hoje com isso, com Activeda, com pessoas, indivíduos, grupos pequenos e também de transformação social, grupos como sociedades, grupos maiores. Então, existem 3 pilares fundamentais para a gente ter uma vida mais coerente, plena, que faça mais sentido para a gente. O primeiro é a intenção, é tudo que acontece dentro da gente. Então, quem é a gente? Quais são os nossos talentos? O que a gente vai fazer nesse mundo? Como é que eu lido com tudo isso, esse complexo que acontece dentro de mim? E depois disso, a gente entra para o segundo pilar, que é a da fala. Então, depois de que eu entendi o que está dentro de mim, como é que eu expresso isso? Então, como eu expresso, como eu falo, de acordo com a minha essência, com o que é real, com o que eu preciso, e convivendo com o outro. Então, como eu convivo com o outro, sendo uma pessoa, um pequeno grupo, uma sociedade. E o terceiro pilar para essa vida plena é a ação. Então, a partir do que eu sei que eu sou, de quem eu sou, que eu sei me expressar e conviver, como é que eu me vejo como um ator, uma atriz que realmente pode contribuir para o mundo, onde que eu possa sair de um lugar onde que eu só preciso consumir a vida, para um lugar onde eu posso contribuir para a vida, porque eu tenho um valor, eu sei do meu valor. E eu vejo as coisas que estão ao meu redor, os lugares onde eu estou inserida, e o que eu posso fazer para se tornar mais fácil viver, fácil conviver, de estar junto dentro de uma sociedade,
estar junto nos nossos círculos pequenos, mais expandidos? Como é que eu posso alinhar as minhas ações de forma mais coerente com o que eu tenho para oferecer no mundo? Então, falando desses 3 pilares, é muita coisa, é como falar sobre a vida. Então, a gente vai descascando isso, né? Porque o processo de autoconhecimento, ele é um processo de camadas, que, pelo que eu entendi até agora, na minha jornada, parece que não termina nunca. Então, a gente dá sempre para aprofundar, para entender um pouco melhor. Então, falando do primeiro pilar, que é o pilar da intenção, questionar quem é a gente, quem eu sou. Isso foi uma pergunta que eu fiz desde que eu me conheço por gente. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que essa vida? Para que serve tudo isso? Qual que é o objetivo da vida? Eu sei que é uma pergunta super cabeçuda, que a gente vai... Todos os filósofos, grandes filósofos, trouxeram isso e poucas pessoas conseguem, de fato, responder isso. E eu brinco que tem certas perguntas que elas são tão boas que elas nem precisam ser respondidas. E essa eu acho que ela é uma delas. Que quem é a gente? Não existe uma resposta fixa para isso. É um desvendar. A gente se descobrindo ao longo da nossa vida quem a gente é agora. Então, essa atualização de quem nós somos a cada momento, a cada instante. E por que o autoconhecimento é importante? Porque a gente precisa saber quem é a gente, quais são as nossas necessidades, o que a gente precisa a cada instante, quais são as nossas potências. Assim como eu nasço com esse corpo, que tem uma estrutura, vim com essa cor de pele, com esse cabelo, não exatamente esse cabelo, porque, né, tem um pouco de um solzinho aí fake, mas essa cor de olho. Então, eu vim com isso, é o meu pacote externo, né, que as outras pessoas olham muito facilmente. Agora tem outros pacotes internos, que é a minha personalidade, as minhas habilidades, os meus talentos. Então, o que eu tenho que é meu, que é genuíno meu, que eu nasci assim como minha cor do olho? Então, isso é uma coisa que vale a pena investigar e passar um tempo investigando de forma honesta, porque é aquela facilidade que a gente tem para a vida de fazer as coisas que não demanda muito da gente e a gente faz bem. Então é aquele lugar meio que de conforto que a gente pode oferecer, porque se a gente pode escolher alguns confortos na vida para viver um pouco mais fácil, por que não fazer? E fazer isso de uma forma mais tranquila, leve, mais alinhada. Então, por que eu trago essa estrutura desses 3 pilares, né, da intenção, da palavra e da ação? Porque quando a gente consegue alinhar esses 3 pilares, a gente diminui o sofrimento que a gente tem na vida. A gente tem uma vida muito mais coerente com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente faz. Quando esses 3 pilares estão mais alinhados, é uma vida muito mais tranquila. Isso não quer dizer que a gente não vai ter desafios na vida. A gente vai ter, porque a vida é para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vou estar mais alinhada comigo, vou estar mais tranquila comigo. Então, quando me perguntam uma definição, quem eu sou, quem você é, Renata? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Mas eu posso dizer que eu sou uma multipolar, que eu não sou nem uma bipolar. Eu sou uma multipolar, eu tenho muitas coisas que eu gosto. E tem certas coisas que são até contraditórias. E descobrir isso e aceitar isso foi maravilhoso. Então, acho que um ponto importantíssimo para a gente entender desse pilar da intenção, sobre o autoconhecimento, de tudo que acontece daqui para dentro, é que não adianta a gente só se conhecer. Autoconhecimento é maravilhoso, importante e necessário.
mas não adianta só se conhecer. Se a gente se conhece e não se aceita, isso vira uma fonte de sofrimento. Então, além de a gente se conhecer, os nossos talentos, as nossas potencialidades, a gente precisa aceitar também a limitação desse corpo, a limitação dessa mente, essa limitação da nossa personalidade. E saber que temos certas incoerências nos nossos quereres. E isso é libertador. Então, quando a gente fala de plenitude, uma vida plena, é uma vida onde que a gente se sente livre. Então, dentro da intenção, quando a gente se conhece, tem alguns pontos importantes para a gente levantar, para ser levantado, para entender o porquê o autoconhecimento. Eu vou descobrir quem eu sou, legal. Todo mundo é autoconsciente de si. Então ninguém precisa falar, oi, tudo bom? Você existe, viu? A pessoa fala, gente, ela usou uma droguinha ou tá bem louca. Óbvio que eu sei que eu existo, mas quem é esse ser que existe aqui dentro? Então o autoconhecimento ele vai trazer essa investigação. O que está vivo aqui dentro? Quem eu sou? Qual que é a minha potência? O que me cabe aceitar porque é desse jeito mesmo, não tem o que fazer. Não tem como eu escapar de certas tendências minhas. E eu acho que são essas tendências que elas possibilitam a gente crescer e amadurecer. Que esse é o grande objetivo do autoconhecimento. Então, quando eu falo de autoconhecimento, de tudo que eu estou falando aqui, é baseado dentro da tradição védica. Então, os Vedas são as escrituras mais antigas que existem. É um compilado de conhecimento que passa desde estrutura de sociedade, quanto saúde dentro do Ayurveda, quanto crenças, quanto mantras, e principalmente a parte final dos Vedas vai falar sobre o conhecimento do eu. Então, autoconhecimento é conhecimento de quem é esse eu, independente de todas as variações e mudanças do corpo, da mente, do que acontece externo, quem é esse eu que sempre está presente. Então, eu não sei se você já parou para refletir sobre isso na sua vida, mas durante toda a nossa vida, parece que tem um ponto interno que está sempre ali observando todas as mudanças. O que é esse ponto? Isso dentro da tradição védica a gente chama de eu. E eu não é o eu, pessoa física, que eu gosto de falar, que é esse corpo, essa mente desse jeito que está mudando o tempo todo. É esse eu que não muda, esse eu que está sempre constante, que a gente pode chamar isso de eu absoluto. Então, dentro da tradição védica tem diversos saberes, yoga, ayurveda, tantra, astrologia, milhares de saberes. E o Vedanta que vai falar sobre o autoconhecimento, que está nas última parte dos Vedas, que são as Upanishads. Então, todo esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para você é sobre os Vedas. Então, não é coisa da Renata, eu não inventei isso porque eu não tenho nem essa capacidade para fazer isso, mas existiram pessoas muito sábias que foram generosas o suficientes para passarem para outras pessoas. E algumas pessoas, ao longo desse tempo, desses milênios, começaram a escrever e isso se tornou uma tradição, uma pessoa passando uma para outra, e tive a sorte de chegar até a mim. Tanto com meus professores, meus mestres, que me ensinaram, foram generosos comigo para me ensinar sobre isso, e também para eu passar para frente, um mínimo que eu consegui compreender, eu passar para frente para honrar a generosidade dos meus professores, dos meus mestres, dos mestres dos meus mestres, dos mestres dos mestres dos meus mestres. Então isso é uma coisa que vai passando de uma pessoa para outra. Então ninguém tem a autoria
disso. E eu acho que essa é a beleza do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é aquela coisa que é mágica, que ninguém pode dizer melhor sobre você do que você. Então, quanto mais a gente conhece a gente, mais a gente pode ficar em paz com a gente. Então, autoconhecimento, o grande objetivo do yoga, de meditar, é moksha, que a gente chama de moksha. Moksha é a liberdade da sensação de que eu sou limitado, de que falta alguma coisa dentro de mim. Então, uma das coisas que é mais preciosas dentro do autoconhecimento é saber quem é esse ser que habita dentro de mim, que é invariável, que está sempre presente, que consegue observar as mudanças desse corpo, dessa mente que é uma loucura, e que, independente do que aconteça fora, na vida, com todos os papéis que a gente desempenha, eu estou dentro de mim satisfeito e plena, não falta nada dentro de mim. Então, quando eu descobri isso na minha jornada, na minha busca, na minha inquietação de quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, a vida é só pagar conta e assumir cada vez mais responsabilidade, e a resposta que eu descobri por enquanto, não. Não é sobre isso. Então a vida é sobre viver. Viver bem, viver de forma integrada, viver de forma leve e de forma madura, entendendo que nós somos interdependentes. Então, uma das frases que eu mais gosto dentro da Bhagavad Gita, que é a vida, ela é tecida por um fio só. Então, é exatamente esse o significado da vida para mim. A vida, ela é tecida por um fio só, onde que tudo está conectado com tudo. Existe uma ordem que sustenta a vida, e essa ordem é o que faz o sol nascer, que faz o sol se pôr. Então, mesmo quando a gente está em grandes dificuldades na nossa vida, com aqueles perrengues difíceis de lidar, que você vai falar, putz, dessa eu não vou aguentar. Eu já consegui de tudo, já vários obstáculos consegui ultrapassar na minha vida, mas esse foi demais. Pode ser ou por doença, ou perda de uma pessoa querida, que a gente amava muito, ou um emprego que se desfez, ou simplesmente a vida perdeu o brilho. Porque às vezes nada demais aconteceu e a gente perde o brilho da vida. Então, é esse que é o lugar que a gente busca dentro do autoconhecimento, que é moksha, a gente entender que eu sou livre de qualquer tipo de limitação, que eu sou satisfeito apenas por ser. Então, contando um pouco da minha jornada, eu fui buscar isso, porque era importante para mim. Então, eu comecei a trabalhar com autoconhecimento por puro acidente. Eu comecei a fazer um curso de yoga, fui fazer um trabalho voluntário dentro de da Fundação Casa, que era a antiga FEBEM, onde que meninas estavam em privação de liberdade. Cheguei lá, me vi muito igual a elas e feito coisas bem similares. E elas estavam presas, eu não. E eu comecei a perceber que aquelas meninas, fui dar aulas de yoga, imagina, eu praticava yoga há muito pouco tempo, eu tinha 20 anos na época, e aquelas meninas conseguiriam, depois de algum tempo, fechar os olhos, encontrar um lugar de paz dentro delas. E eu falei, nossa, se essas meninas conseguem nesse ambiente, eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue. Então eu comecei a perceber que o autoconhecimento é uma das fontes mais poderosas de transformação da vida. Da nossa vida pra gente, das pessoas que estão ao nosso redor, porque quanto mais a gente se conhece, menos a gente enche o saco das pessoas. E também ao nosso redor, porque a gente começa a entender que a gente é uma fonte também de acréscimo na vida. Então, para isso, eu comecei com esse trabalho voluntário, e daí eu fazia uma formação de yoga,
e uma grande amiga minha estava com depressão e o médico dela falou que era bom fazer yoga e ela falou: Rê, você pode me dar aula de yoga? Eu falei: posso. E aí ela começou a respirar. Então, existe uma simplicidade do autoconhecimento que é maravilhoso, que é com uma respiração bem feita, completa e consciente, a gente muda a qualidade da nossa mente. E ao mudar a qualidade da nossa mente, a gente consegue se perceber melhor. E ao se perceber melhor, a gente começa a enxergar a vida melhor. A gente consegue ver as coisas como elas são e não necessariamente o que a gente quer que seja. E a partir disso eu consigo fazer escolhas. Então tem uma coisa maravilhosa dentro da tradição védica que fala sobre o Dharma e o Karma. O Dharma é um complexo de valores que ajudam a gente a direcionar as nossas escolhas. E o Karma e o Dharma, eles andam de mão dada. Então, o que eu acredito de valores, e que são valores que não são meus porque eu acredito, das minhas crenças, minha família me deu, ou a minha religião, são valores universais, por eu ser humana, eu sou um ser humano, que é comum a todos nós. Então, são esse complexo de forma, de valores pelo qual eu decido as coisas. E daí tem o Karma. O Karma também não é aquela crença que fala: nossa, essa pessoa é um karma na minha vida. Infelizmente isso foi disseminado sem estar muito alinhado com o que realmente significa karma. Karma, ele é um complexo de 4 etapas, que é a intenção, a ação em si, o resultado da ação e o como eu me sinto em relação a esse resultado da ação. E o mais incrível é que eu só controlo 2 etapas disso. Eu controlo a minha intenção, então por que eu faço o que eu faço? E a ação em si. Então, por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou escolhendo falar aqui com você? Eu sei por quê. Então, um dos meus grandes motivos é deixar esse tipo de conhecimento acessível. Então, por isso que eu estou fazendo. E eu faço. Então, para eu fazer aqui, precisa de uma pessoa filmando, você escutando, e um tempo, e uma disponibilidade. A sua disponibilidade eu não tenho controle, mas a minha eu tenho. Então, tenho controle, então eu faço. E agora, o resultado disso, eu não tenho controle. Eu não sei se você vai gostar, se não vai gostar, se a gente pode ter uma interrupção no meio da gravação e ter que gravar tudo de novo e sair diferente do que eu acabei de falar. Ou se você está no meio dessa palestra e a luz cai, ou o computador termina a bateria. Não sei, são milhões de possibilidades. Então, no momento que eu jogo a minha ação no mundo, na vida, tudo pode acontecer. Isso já vai muito além do meu controle. Então, saber disso é muito importante, porque eu não sei de você, mas de mim, eu achava que eu controlava muita coisa. E era fonte de frustração na certa. Não que eu tenha já ótima em relação a isso, ainda falta bastante. Quando eu me vejo, eu ainda estou ali achando que eu vou controlar as coisas. Daí quando eu me lembro que, putz, não é sobre isso, hoje eu rio. E às vezes eu choro também. E depois, se eu gosto do resultado da ação. Então o resultado da ação ele pode ser um mérito, que é uma facilidade, tipo, nossa, dei sorte de encontrar uma pessoa que fizesse uma filmagem de boa qualidade. Né, Caio? E o Matheus de ter me convidado. Então, nossa, isso é um que a gente chama de punyan, né? Uma palavra em sânscrito para falar mérito. Então, algo de legal que eu fiz me trouxe isso. Ou podia ser um demérito também, podia, sei lá, acabar a bateria e alguma dificuldade. Ou eu esquecer do que eu vim falar aqui, então um lapso de perda de memória. E o resultado, se eu gosto ou não dessa ação, que é a quarta parte disso, isso vai
ser muito de acordo com o que está por detrás da minha ação. Se eu quero um resultado específico, normalmente é um lugar que vai gerar muita frustração para mim, se eu quero que seja de uma forma específica. Agora, se eu mudo a minha lente de saborear a vida, tudo que acontece se torna aprendizado. Então, desde as facilidades de estar aqui falando para vocês nesse congresso é maravilhoso, e ao mesmo tempo as coisas que não vão estar muito de acordo com o que eu estava esperando se torna fonte de aprendizado. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de espiritualidade também. Então, como a gente olha, a gente pode olhar a vida como uma fonte de conhecimento e de crescimento. Então, quando a gente fala de Dharma, é como eu escolho agir. O que eu uso dentro do meu leque dos meus valores para gerar menos sofrimento, tanto para mim quanto as pessoas que estão ao meu redor. E, em contrapartida, quando eu falo de karma, como eu vou escolhendo isso de acordo com primeiro que eu enxergo poucas possibilidades. Dentro das infinitas possibilidades que eu tenho, eu só tenho 5 sentidos para perceber essas infinitas possibilidades. Então eu falo, eu vou escolher. E daí eu escolho. Tem uma intenção por detrás e eu vou escolher. E agora o resultado é sei lá o que vai acontecer. Mas o que acontece, eu acolho. E tem uma das coisas que eu gosto de dizer também, que é sobre o Kredit Karma. O resultado da nossa ação, se é mérito ou demérito, vai ser muito baseado na minha intenção. Então, se a minha intenção é positiva para mim e para o benefício das pessoas que estão ao meu redor, isso vai me gerando um crédito no meu Kredit Karma que eu vou acumulando. Então, eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas quando elas chegam. Contas da vida. Então, se tem uma oportunidade bacana, eu vou lá e faço. Então, eu tenho habilidade tanto de reconhecer que eu sei fazer, tanto que eu sei e eu sei fazer. Então, vai me gerando essa possibilidade. Eu consigo identificar as possibilidades ao meu redor. E eu consigo executar também. Então, acontecer mérito na nossa vida não é coisa do acaso. É responsabilidade nossa. E também os deméritos. Aquelas coisas que não fluem. Ou os aprendizados que você falou. Esse ano que acabou de passar foi um ano de muito aprendizado, de 2019. Pelo menos para todas as pessoas que eu andei convivendo. Então, é um lugar para a gente, é aí que a gente fala, vamos queimar uns karmas. Então deixa eu aprender com isso para que não fique se repetindo. Então, se está repetindo algo na sua vida hoje, olha direitinho, porque tem algum aprendizado que aí você está deixando escapar. E vale a pena olhar, porque enquanto não tiver esse aprendizado, ele vai continuar se repetindo. E também, como falei um pouco dessas coisas que parecem até contraditórias, não se apresse a resolver todos os seus problemas, porque quando a gente resolve todos os nossos problemas, a gente já pode partir dessa vida. Então a vida é boa para ser vivida, então não tem pressa. Vai indo aos poucos, no seu tempo, no que te cabe a cada instante. E por isso que esse pilar da intenção ele é extremamente importante, porque a gente consegue lidar com a gente e tudo que acontece aqui, então as emoções, eu sei reconhecer as emoções, lidar com as emoções, nomear as emoções, e também eu consigo lidar com a vida. E a vida de acordo com o que faz sentido para mim, não é sobre os outros, é sobre quem eu sou. Então, quando eu fui fazer aquele projeto na Fundação Casa, eu descobri a potência que é a gente se descobrir e a partir disso a gente transforma qualquer coisa. Então agora eu vou começar a falar um pouco mais profundo sobre o segundo pilar, que é sobre a fala. A fala eu vou contar porque foi uma das coisas um dos maiores crescimentos da minha vida. Então eu passei anos, muitos anos, mais de 10 anos, eu ainda
tô nesse processo do autoconhecimento porque ele não termina jamais. Porque eles são camadas, a gente vai se conhecendo por camadas. Quando eu acho que eu cheguei em algum lugar, tem a próxima. E hoje eu me divirto, depende da camada, eu me divirto. No final da camada, quando está o aprendizado, eu me divirto mais dos aprendizados. Mas um dos grandes motivos que eu entendi o poder da fala, e a fala é a expressão, não é só a minha palavra, mas como eu me comunico com a vida, com as outras pessoas, com o grupo, com a vida. E comigo também. Porque eu me conhecia pra caramba. Já tinha feito um monte de retiro na Índia, ficado nos Himalaias meditando, feito um monte de cerimônia, lido um monte de escrituras dentro da tradição védica e sabia até falar sânscrito, ler em sânscrito. Eu me achava, eu falei, eu já tô de boa, né? Resolvi. Esse assunto da minha vida já tá concluído. Então eu me conheço, sei quem eu sou. E daí eu comecei a perceber que eu estava me transformando, então não parava, né? Então eu tinha que me atualizar o tempo todo quem eu era. E acontecia um fenômeno muito louco, que eu sabia quem eu era, mas toda vez que eu abria minha boca, parecia, dependendo da situação e da pessoa, parecia que saía um caminhão de cocô da minha boca. Totalmente desconectado com tudo que eu conhecia de quem eu era. Então, eu tinha uma crença ali na época que autoconhecimento, fazer yoga, meditação, deixava a pessoa mais elevada, zen. E daí, quando eu me via em conflito, querendo esganar o pescoço de alguém, eu falava assim, Renata, que incoerência, não pode. Por isso que eu falei, o autoconhecimento, ele só traz paz pra gente quando ele vem junto com a aceitação. Se não vem com a aceitação, vai ficar uma chibata, fica mais um lugar para autocrítica. Então, autoconhecimento é ótimo, mas tem que vir combinado com a aceitação. E quando eu falava, era completamente desconectado. Eu falava, gente, a pessoa não me entende. Óbvio, era sempre culpa do outro. Eu falava, tentava explicar, e usava voz suave, sedosa, de professora de yoga. E de repente, a pessoa não entendia, ou ela não queria fazer o que eu queria. E eu ficava muito frustrada, irritada, furiosa. E daí eu entendi que eu precisava trabalhar a fala, a comunicação. E daí eu descobri a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela tem muito da tradição védica, tem muito do autoconhecimento lá dentro. Tanto é que a comunicação não violenta, esse nome, ele vem de um lugar que é da palavra ahimsa, que é traduzido bem mais ou menos como não violência. Mas ahimsa não significa não violência, significa ausência de violência. Que não é uma negação da violência, e sim é onde que existe uma ausência. Então, quando a gente fala sobre silêncio dentro da meditação, a gente não fala que vai parar de pensar, a gente fala sobre silêncio. E silêncio é a ausência de barulho. A gente só cria silêncio quando a gente diminui o barulho, então o silêncio ele aparece. Então, com a comunicação não violenta, a gente está falando da ausência de violência. Então, não é uma frasezinha, uma comunicação fofinha. É uma comunicação honesta, assertiva. É uma comunicação que passa o que realmente está vivo dentro de você. E a comunicação não violenta, ela não é uma técnica, por exemplo. Ela tem formas de a gente conseguir se comunicar e tem uma estrutura, mas se a gente fica usando essa estrutura, ela fica mecânica, parece um robozinho falando. Então, a comunicação não violenta, que eu gosto de chamar isso de diálogos saudáveis, é onde eu honro o que está vivo dentro de mim. O que está vivo dentro de mim que precisa ser olhado e honrado? O que eu estou precisando agora? Quais são as minhas necessidades e como é que eu falo isso para o outro como um pedido, levando em consideração as minhas emoções? Então,
eu vou falar com o outro, pedir algo, se eu não sei nem o que está acontecendo aqui dentro de mim, nem o que eu preciso, nem o que eu estou sentindo direito. Então, uma das dicas que eu gosto de dar é assista o filme divertidamente. Assistir o filme divertidamente é uma forma leve, gostosa, se você tiver filhos, sobrinhos, afilhados ou alguma criança perto de você, assiste junto, porque para sua inteligência emocional é uma maravilha, porque vai aumentar repertório de vocabulário emocional. Então, saber o nome das nossas emoções é importantíssimo para eu saber como é que eu tô e como é que eu posso comunicar isso. Então, dentro da comunicação não violenta, a gente trabalha com 4 pilares, que é a observação de fatos, com suspensão de julgamentos. Então, da mesma forma que a gente faz na meditação, que a gente não vai julgar o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente só observa, também dentro da comunicação não violenta, a gente só observa os fatos que estão acontecendo. Então, falar objetivamente, estou numa sala que tem um quadro, é uma cadeira dessa cor, e não, que quadro bonitinho, essa cadeira é meio feia. Então, não tem um valor agregado ali dentro, né, da minha visão, dos meus valores pessoais. São fatos que estão ali acontecendo. E depois eu identifico quais são os sentimentos e as emoções. Sentimento é o sentido que eu dou para a emoção. Então, as emoções elas são importantíssimas, porque elas vão servir de mapa para a rota, para eu entender o que eu estou precisando. E aí a gente entra nas necessidades. As necessidades humanas, como valores universais, que eu falei nesse primeiro pilar. Os valores universais que são o que eu quero, o que eu preciso, o que é importante na minha vida e que é comum a todos os seres humanos. Então, pode ser paz, pode ser amor, família, que é senso de pertencimento, pode ser clareza, ter um pouco mais de objetividade no olhar, entender o que está acontecendo, por isso que eu fico confusa. Pode ser liberdade, pode ser senso de justiça. Então, tem milhares de necessidades que a gente pode identificar. E a partir disso, das minhas necessidades, de todo esse mapeamento que eu faço dentro de mim, eu consigo para o outro pedir alguma coisa, ou pedir até para mim. Porra, será que você pode tirar mais períodos de férias para você estar com essa mesma qualidade de energia no começo do ano, no final do ano? Ou eu também posso fazer um pedido para alguma outra pessoa, ou para um grupo de pessoas. Então, quando eu tenho toda essa lucidez interna, eu consigo falar com o outro. Então, tudo que a gente fala de comunicação não violenta, a gente vai falar sobre 3 esferas. Diálogos que eu tenho dentro de mim, comigo, diálogos que eu tenho com outra pessoa e diálogos que eu tenho dentro de um grupo. Então, são 3 esferas que acontecem nesses diálogos. Essa observação, identificação do sentimento, das necessidades e onde que pode ter o pedido. Então, a comunicação não violenta, ela é maravilhosa para a gente se entender, para a gente se escutar com empatia, escutar o outro com empatia, porque empatia é uma palavra que está super na moda, e ela pode causar muito sofrimento também, porque se eu achar que a empatia começa para o outro, a empatia ela sempre vai começar com a gente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de andar de avião, mas dentro do avião, eu adoro viajar, e dentro do avião as pessoas falam, senhoras e senhores, se acontecer alguma merda, máscaras de pressurização vão cair automaticamente, coloca primeiro no seu nariz e na sua boca e aperta aqui. Se tiver uma criança do seu lado, você coloca primeiro em você, depois na criança. E a gente podia pensar, nossa, mas por quê? A criança pode morrer. Mas se eu não colocar a máscara primeiro, eu fico sem ar e não consigo colocar na criança. Então, eu me prejudico e a criança também. Então, a empatia funciona da mesma forma. Então, primeiro eu em mim, o que eu estou precisando, o que é importante para mim. E depois eu consigo oferecer para o outro. E não é o tempo todo que a gente está disponível para oferecer para o outro. Por isso que precisa ter um autoconhecimento e se olhar, se enxergar para conseguir falar. E a comunicação não violenta ela é extremamente importante
Por causa dos conflitos. Eu acho que falar sobre conflito é falar sobre vida. Não existe vida sem conflito, não existe relação sem conflito. E conflito é um convite maravilhoso que a gente tem para se atualizar na vida. Então, conflito é legal. Saber lidar com conflito é melhor ainda, porque não tem como escapar, não tem como viver, e a gente não vive sozinho no mundo, sem ter conflito. E conflito é o pedido de atualização da vida. Então, o que eu estou pedindo, o que tá vivo dentro de mim que eu preciso passar para o outro, e o outro vai falar, mas você está estranha, você sempre foi do outro jeito, agora mudou de ideia? É bem isso aí. Eu quero mudar de ideia. Eu quero poder mudar de ideia. Por quê? Porque eu não sou a mesma pessoa. Os acontecimentos que acontecem na minha vida me mudam. E é para isso que a vida serve, para eu me transformando. Eu vou me ajeitando nessa nova pessoa que eu vou me tornando a cada instante. Então, me atualizar na vida, ou são conflitos internos, que eu chamo isso de crises, ou conflito com os outros, onde que normalmente eu acho que eu penso diferente do outro, e eu quero que o outro faça do meu jeito, ou o outro quer que eu faça do meu jeito. Daí as crenças, tanto religiosas, crenças de vida, familiares, daí isso começa a gerar os conflitos. Então, uma das grandes habilidades da gente no mundo hoje é a gente aprender a se comunicar e a transformar conflito. Dá para resolver conflito, mas o mais importante é a gente transformar o conflito, por causa da nossa interdependência. Nossa interdependência, porque a gente não vive sozinho no mundo, principalmente conflito, normalmente não vem com aquela pessoa que a gente vê uma vez ao ano. Normalmente vem com aquela pessoa que a gente convive bastante, tipo família. Família é o lugar da treta, né? Então, acabamos de passar o final do ano, queria muito saber como foi o Natal de vocês, se vocês celebram o Natal, porque é um palco de muito conflito. Ou também em épocas de eleições, onde que cada um pensa de uma forma diferente, você votou para essa pessoa, aquela pessoa, e eu não vou falar nenhum termo, tá? Fiquem tranquilos, porque eu não quero um conflito entre a gente, pelo menos por agora. E isso sempre vai gerar algum conflito. Então, nossa habilidade de entender que as necessidades do outro é do outro e as minhas é a minha, e se a gente quer conviver, quer viver com o outro, eu preciso entender qual que é o campo que eu posso transitar entre onde as minhas necessidades vão ser atendidas e as suas também, para a gente conseguir conviver. Porque se eu só atendo as suas e as minhas não, vai começar a subir aqui um nervosinho, que desse nervosinho vai se tornar uma raivinha, e de uma raiva para uma mágoa, e de uma mágoa para uma fúria. Quando eu ver, eu já estou pulando no teu pescoço. E isso é uma responsabilidade minha, de falar o que eu preciso para você. E aí a gente vai investigar conjuntamente o que a gente pode fazer para eu conseguir alcançar essas minhas necessidades e onde caibam as suas também. Então, diálogo dá trabalho, mas dá muito mais trabalho viver em conflito. Então, eu não sei de você, mas ninguém me ensinou a lidar com conflito. E eu tinha horror a conflito. Então, mais uma das minhas incoerências, né? Na verdade, dessa dualidade da vida. Eu tinha pavor de conflito. Eu fugia. Então, uma das respostas, existem 3 respostas para conflito, que é congelamento, então tem um conflito, eu congelo. Eu fujo, então começa a ter um conflito, eu levantava e ia embora e fechava a porta. Ou ataque, eu vou lá e entro pra treta, vou bater, vou querer discutir, vou bater boca, quero ver quem ganha, essa disputa. E existem outras formas, que é o diálogo. E o diálogo ele dá um pouco mais de trabalho, porque eu vou ter que escutar. E eu vou escutar não para responder, né, só esperando a minha vez de falar. Eu vou escutar para entrar dentro de mim, que tem que gerar incômodo. Então, todo diálogo precisa gerar incômodo. O que é incômodo? A etimologia dessa palavra significa sair de um cômodo e ir para o outro.
Então, a minha conversa com você precisa te deslocar ao ponto de eu trazer uma nova visão. E a partir disso, eu vejo como isso cai dentro de mim. Então, diálogos é essa construção. É onde que me desloca ao ponto de eu ver a vida de forma diferente. Senão é só monólogo, é só eu falando para mim, sem parar e achando que está tudo certo e desconsiderando a sua opinião na minha vida. E como eu sei que eu vivo com você, a sua opinião é importante para mim. Então eu quero saber como é que a gente pode investigar conjuntamente a nossa convivência, onde cabe você e me cabe também dentro das minhas necessidades e que elas vão mudar. Então as pessoas vão mudar. Não existe aquela frase, a pessoa sempre foi assim. Ninguém é sempre assim. A gente muda, a gente se atualiza. Então a comunicação, esse pilar da fala, faz com que a gente interaja com os outros, interaja com a gente, interaja com os outros de forma mais saudável. Então, quando a gente fala de saúde também, a gente fala sobre a nossa fala, nossa expressão no mundo, porque ela é importantíssima, porque senão gera muito, a gente fica doente quando a gente briga com as outras pessoas. Então, causa mal-estar, isso pode levar à depressão, isso pode levar a machucar o outro ou machucar a si. Por exemplo, estar numa relação de abuso. Uma relação de abuso afetiva ou familiar ou de trabalho, isso causa doenças. Então, saúde mental é uma das maiores fontes hoje de morte, segundo a Organização Mundial, por causa muito dos conflitos. Isso diminui nossa produtividade, isso diminui nosso brilho em relação à vida. Então, saber resolver conflitos e, na minha visão, transformar conflitos, faz com que eu enxergue a mim, a minha humanidade, e o outro também a humanidade dele. Porque eu paro de enxergar o outro como inimigo e vejo a pessoa como um ser humano igualzinho a mim, que tem as mesmas necessidades e que quando está confuso faz muita merda. Então acho que esse segundo pilar, ele é importantíssimo e é uma habilidade que eu convido você a olhar com compaixão e amor para você, para suas habilidades de comunicação. E eu acho que para finalizar esse pilar, da fala desse pilar, eu comecei a investigar isso na minha vida porque eu tinha uma inabilidade muito grande para lidar com conflito. Eu levantava e ia embora. E eu acho que o meu ex-marido, se descobrir, né, que eu dou aula de comunicação não violenta, ele deve cair para trás de dar risada. Porque na época eu não tinha tanta habilidade assim. Ou eu me colocava como vítima ou eu me colocava como uma opressora. E essa é a cultura da violência que todos nós fomos ensinados, desde o colégio até os dias de hoje. Então, todas as nossas relações são muito permeadas pela cultura da violência. Então, trazer a comunicação não violenta, mediação de conflitos, a transformação de conflitos é uma ferramenta para a gente viver de forma mais plena. Então, fica o meu convite aí para investigar um pouco melhor. E também agora eu vou falar sobre o pilar da ação. Ele é importante porque senão fica tudo muito num plano mental. Ah, eu sei quem eu sou, eu me aceito, eu sei falar bonitinho. Mas e as minhas ações, né? Eu falei sobre o karma, né? É importante dar a intenção de saber por que eu faço o que eu faço e agir, e ter o resultado da ação, saber se eu gosto ou não gosto. Então, é importante a gente agir. E o agir significa concretizar, colocar a mão na massa. Então não adianta só a gente saber das coisas, a gente precisa saber fazer. Porque o conhecimento, ele se torna nosso, ele se torna autoconhecimento quando ele está disponível para a gente quando a gente precisa. Então, depois que eu descobri quem eu sou, quais são os meus talentos, minhas potencialidades, e como eu me expresso no mundo de forma que gere conexão em relacionado à nossa interdependência,
esse fio único que tece a vida, como é que eu posso sair de um lugar de ai, me falta tudo, ai, se eu tivesse esse emprego, se eu tivesse essa relação, se eu tivesse um filho, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse saúde, sempre num plano futuro, de que sempre falta alguma coisa. Se eu saísse dessa visão, dessa mentalidade para um lugar de, nossa, eu tenho tanta coisa para oferecer, ainda falta um monte de coisa, mas eu sei que eu tenho hoje muita coisa para oferecer. Eu saio desse lugar de consumir a vida, de achar que sempre falta alguma coisa, para um lugar onde eu posso contribuir para a vida. Então, dentro da tradição védica, existem 3 valores que eu gosto de mencionar, que é a ahimsa, que é a não violência. Então, a gente já falou um pouco da linguagem em relação a isso. A gente tem a questão do satya, que é a verdade. Então, essa questão de ser honesto consigo e se aceitar, e aceitar as coisas como elas são, as coisas que a gente não pode mudar. Então, o satya, que é a verdade, esse compromisso com o que é verdade, com o que é real, com o que está concreto. E o terceiro, que é dhanam, que é doação. Então, a doação, ele cai muito no lugar dentro da cultura, dentro da tradição védica, que é um lugar onde que eu me vejo capaz de dar algo. Eu só consigo dar algo para alguém quando eu me sinto rico de algo. Então, se eu acho que falta alguma coisa para mim, eu nunca vou poder dar para nada e para ninguém. Então, quando eu me sinto rico, que eu sinto que eu tenho algo em abundância, eu posso oferecer. Então, pode ser uma escuta, pode ser uma fala, pode ser um sorriso, pode ser um abraço, pode ser dinheiro, se é isso que eu tenho, pode ser um conhecimento específico. Então é um lugar que eu entendi algo sobre a vida e sobre mim, onde que eu posso oferecer para as outras pessoas. E daí eu saio desse lugar de, ai, tá faltando alguma coisinha, ai, eu não posso, ai, quando eu chegar lá, com um dia, quando eu for feliz, quando eu for rico, não sei o quê, eu posso ajudar as outras pessoas. Para esse lugar de, gente, o que eu já tenho aqui já é o suficiente, eu estou vivo, já é uma celebração. Então, o que a partir do conhecimento que eu tenho aqui e agora, eu posso começar a contribuir? E é muito importante a gente reconhecer isso, porque a gente, toda vez que a gente dá algo para alguém, desde que ser o nosso tempo, que para mim é a coisa mais preciosa que existe, porque não tem como retomar, voltar em tempo nenhum. Todo o tempo que eu ofereço para alguém é a maior riqueza que eu posso oferecer. Então, esse tempo que eu estou oferecendo é o que de melhor de mim que eu posso te dar em cada momento. Então, o que eu posso oferecer? Então, sair desse lugar onde que falta para esse lugar de abundância, de fluxo de abundância na vida. E quando a gente entra nesse fluxo de abundância, eu não estou falando de riquezas de dinheiro, é de sentir com muita coisa, sentir que pode, sentir que consegue fazer qualquer coisa. Então a vida vai te trazer os obstáculos e você vai falar, respira fundo e eu sei fazer isso. Então vem os desafios e eu falo, eu sei fazer, eu estudei para isso, agora é que está na hora de executar, de colocar em prática tudo que eu aprendi. Então é esse que é o convite, de quando a gente está agindo, a gente conseguir entender quem a gente é, as nossas intenções, o porquê que eu faço o que eu faço, porquê que eu faço o que eu faço a cada instante, porquê que eu acordo, qual a intenção que eu quero colocar no meu dia hoje. Bem simples. E daí, a partir disso, eu direcionar tanto a minha fala quanto as minhas ações para isso. E daí, quando eu consigo juntar esses 3, eu me sinto mais coerente no momento. Então, é isso que eu faço, eu consigo viver uma vida mais plena no sentido de que a minha sensação interna de que falta alguma coisa, ela diminui muito. Então me traz uma sensação de preenchimento em relação à vida, onde que eu sei que as coisas não estão perfeitas, mas elas estão completas.
porque elas têm começo, meio e fim. E o começo é bem-vindo, o meio é bem-vindo e o final é bem-vindo, porque vai ter outro começo, vai ter outro meio, vai ter outro fim. Então, essa mesma ordem que eu falei no início, de se o sol está nascendo e o sol está se pondo, tem uma ordem. E essa ordem é perfeita. Mas as coisas são completas, porque perfeito dentro da etimologia, perfeito significa feito por completo. Então tudo que tem começo, meio e fim, desde uma respiração até um dia, um ano e até uma década, que nem a gente está entrando agora, ela é perfeita, porque tudo tem um ciclo de começo, meio e fim. Então o meu convite que eu deixo aqui para você é: abraça os seus ciclos, pensando por que você faz o que você faz e como isso pode sair da sua boca, das suas expressões, das suas falas, das suas palavras, de forma que reflita isso que você quer e agir de forma alinhada com a sua intenção e ter o coração aberto para qualquer resultado que venha, porque vai ser muito aprendizado e a gente aqui está nessa vida para crescer, amadurecer. Então, e não é sozinho, é coletivo. Então, uma vez que a gente está no coletivo, o que a gente pode ajudar ao nosso redor dentro do que a gente já tem, do que é fácil, espontâneo para a gente. Então, esse que é o meu convite para você. Uma vida plena é uma vida alinhada. Alinhada você com você, tua intenção, sua palavra e sua ação. E como você pode se descobrir como uma potência na vida para contribuir com você, para suas relações e ao seu redor, inclusive na sociedade. Porque sociedade são várias pessoas e uma delas é você.